nossos seguidores, bem-vindos ao nosso programa Livremente, desta terça-feira, 3 de maio, para falarmos hoje sobre a ansiedade. O meu nome é Ivan dos Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, consultor na área de comportamento e coaches de executivos para lidar com estas áreas também em termos profissionais. E agradeço a todos os que habitualmente têm estado nestas nossas lives. Bem-vindos. Bem-vindo a Maria, bem-vindo a Marisa, bem-vindo a Liliana. Este nosso programa, à terça-feira, tem o apoio da EM Saúde e o apoio do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia, o jornal mais antigo das comunidades portuguesas online. O programa de hoje é um programa que basicamente atravessa um conjunto de sintomas que muitos de nós acabamos por sentir no nosso dia-a-dia, em várias fases da nossa vida, e pode levar a que, em algumas circunstâncias, as pessoas fiquem na dúvida se a ansiedade que estão a sentir, se é uma ansiedade considerada normal ou se é uma ansiedade considerada clinicamente significativa ou psicopatológica. E para isso, nós vamos ter hoje connosco à conversa uma psicóloga clínica, que é a doutora Ana Rita Freitas, e que vamos falar sobre esta temática da ansiedade para tentarmos perceber o que é realmente a ansiedade normal, o que é a ansiedade patológica, para que é que serve a ansiedade na nossa vida, porque é que estes sintomas se manifestam. E por isso, se tiverem questões, dúvidas que queiram colocar aqui ao nosso episódio de hoje em direto, será com gosto que vamos poder responder algumas questões. E já tivemos algumas perguntas também que fomos colocando durante estes dias nas caixinhas de perguntas, que esperamos que vamos tocar um bocadinho nas respostas a essas questões que colocaram, o que desde já agradecemos. E sem mais delongas, vou aqui aceitar a Rita Freitas. Ora, muito bem, só aqui com um cavalo. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Rita, tudo bem? Tudo bem? Espero que me consigam ouvir bem. Não sei se conseguem ouvir. É isso que vamos perguntar aqui aos nossos internautas, se nos estão a ver bem, se nos estão a ouvir bem. Se não estiverem a ver bem ou a ouvir bem, coloquem aí nos comentários porque vamos ver o que é que pode ser feito para melhorar. Não, estou a perguntar isso porque eu estou sem fones e se for necessário posso ir buscar os fones. Olha, nem diria, eu quase que diria que estavas com os fones daqueles sem fio. Sem fio. Ok, acho que está tudo ok, que eu estou a ver algumas pessoas a dizer que está tudo ok. Ótimo. Exato. Boa noite, Carla, boa noite, Mariana, boa noite, Carolina, boa noite, Cali. As pessoas, se este assunto, e é uma coisa que nós podemos pedir aos nossos seguidores, é que se eles tiverem amigos ou familiares que tenham de facto dúvidas ou inseguranças ou questões que queiram colocar sobre esta temática de ansiedade, marquem esses vossos amigos aqui nos comentários para que se juntem à live e possamos assistir em conjunto, até para podermos responder em tempo real, porque eu vou marcando aqui as perguntas para depois possamos ver em conjunto. A doutora Rita é a minha convidada do programa Livremente hoje, é psicóloga clínica, trabalha online e no Porto, na EM Saúde, uma colega da equipa. Portanto, alguns de vocês, de certeza que já nos conhecem já há mais de um ano no programa Psicologia no Bom Dia, às sextas-feiras, que é no YouTube que nós fazemos isso. Portanto, quem está no Instagram não tem visto, por isso pode ir ver os canais do Bom Dia e o meu canal também que está no YouTube. Basta procurarem Derivandro PHD e vão ver que está lá o canal. Se não subscreveram, convido-vos a subscrever. E, portanto, Rita, hoje o nosso tema é o tema da ansiedade. É Eu já verdade. fiz a introdução sobre a ansiedade normal, patológica, algumas perguntas que as pessoas nos colocaram ao longo destes dias.
Tu, entretanto, como já tens trabalho e publicado, inclusive, em revistas como a Lux Woman, andas na SIC de vez em quando a fazer algumas De vez coisas. em quando faço umas coisas giras. Exatamente, não é? E a verdade é que a ansiedade é um tema que vai surgindo cada vez mais, mesmo nessas publicações de revistas, e também acho que partilhas essa opinião em consulta. É um assunto que surge cada vez mais e, portanto, acho que faz todo sentido. Claro. Nós estamos a falar sobre a ansiedade, principalmente para distinguir aquilo que é a ansiedade normativa daquilo que é a ansiedade patológica. Por isso, se eu fosse um freguês e fosse ao teu consultório, não é? E chegasse lá, ou doutora, faz favor, eu estou aqui com um problema que eu sinto assim um nervosismo na minha vida, sinto o coração a palpitar, sinto assim as mãos meias a tremer, fica a respiração muito ofegante, sinto que estou quase que em sobressalto permanente. Para que é que isto serve na vida? O que é a ansiedade, em primeiro lugar? Não é? Em primeiro lugar, convém dizer que a ansiedade, como outras emoções, ela é válida, é funcional, é adaptativa e faz-nos falta. Portanto, nós, às vezes, em consulta, as pessoas acabam por dizer que estão à procura da cura para a ansiedade e eu digo sempre que não há cura para algo que nos faz falta. Portanto, nós não podemos tirar totalmente. Não me diga isso. Oh, doutora, vou ter que gramar com isto para o resto da vida. Não podemos tirar totalmente algo que nos faz falta. Agora, a verdade é que a ansiedade é protetora, porque acaba por nos fazer proteger de determinadas situações, por nos fazer preparar, antecipar determinadas situações, e nesse nível é protetora, mas a verdade é que muitas vezes ela acaba por ultrapassar esses limites e estar num nível mais desequilibrado e, portanto, aí sim passa a ser patológica e passa a ser disfuncional. Portanto, a ansiedade até um certo nível, um nível equilibrado, um nível saudável, faz-nos falta e acaba por nos proteger, tal como o medo e outros tipos de emoções. Ou seja, a ansiedade tem uma função adaptativa, não é? Exatamente, sim, e protetora. E, portanto, isto significa o quê? Que se calhar dá-me jeito de ficar ansioso se eu tiver um urso à minha frente. Exatamente, dá-nos jeito de ficar ansiosos, dá-nos jeito de ficar com medo, dá-nos jeito de ficar ansiosos num nível equilibrado, num estado equilibrado. Se efetivamente tivermos um exame de condução, por exemplo, ou um teste, ou seja, aquela ansiedade, aquele nervosismo antes do evento e que nos faz antecipar e preparar para aquele evento. Mas convém dizer sempre que a ansiedade normativa, ou seja, a ansiedade saudável, essa que nós estamos a falar primeiro, ela está associada a um evento em específico, ou seja, nós conseguimos reconhecer o evento, por exemplo, o tal urso ou o tal teste, como eu estava a dizer, Okay. e depois passa, ao longo do teste, por exemplo, a lógica é, quando é uma ansiedade normativa, saudável, vai passando, vai estabilizando e desaparecendo ao longo do evento. Ou seja, depois já estamos a ver, depois já passarmos por urso, já não temos ansiedade. Pois, ao dar esse exemplo do teste, que se calhar é mais frequente do que enfrentarmos um urso na nossa vida, não é? Sim, acho que sim. Exato. Se calhar, se fosse noutra época, se calhar era diferente. Mas, se calhar, quando nós estamos a lidar com os testes, o teste, acima de tudo, traz ansiedade porque tem por trás uma componente muito ligada ao sentido de responsabilidade. Porque se nós fôssemos irresponsáveis, provavelmente não iríamos sentir essa ansiedade, não é? Exatamente. Como é que essa componente da responsabilidade, por exemplo, é um fator que pode interferir com a ansiedade de forma positiva ou negativa? A questão da componente da responsabilidade está associada à nossa vontade, ao nosso desejo, de alguma forma, de controlar também, por vezes. Ou seja, nós queremos antecipar e controlar determinadas coisas e isso faz com que surja em nós mais preocupação antes das situações surgirem. E, na verdade, por tendência, pessoas mais preocupadas, que antecipam mais o futuro, tendem a sofrer mais de ansiedade. Incluindo a ansiedade patológica, ou seja, a nossa necessidade de controlar o amanhã, a necessidade de antecipar os eventos, acaba por fazer com que, em grande parte dos casos, surja a ansiedade patológica. Esta questão de nós queremos saber como é que vai ser o nosso amanhã. Ou seja, se calhar quando eu estou a tentar controlar aquilo que não temos poder de controlar, se calhar eu começo a comprar a ansiedade patológica. Exatamente, Não é? sim, exatamente. A ansiedade é sempre um excesso do futuro. Portanto, eu distingo sempre a ansiedade de angústia, embora por vezes elas estejam associadas. A ansiedade é um excesso do futuro, ou seja, eu querer saber o que é que vai acontecer no amanhã, querer controlar o meu amanhã.
E a angústia, por sua vez, é um excesso do passado, ou seja, é um sentir-me perturbado e sentir-me condicionado por coisas do meu passado que eu carrego. Muitas vezes em consulta chegam pessoas com ansiedade e com angústia, ou seja, que têm um excesso de passado, mas também têm um excesso do futuro. E nesses casos, efetivamente, são pessoas que se sentem desconfortáveis no presente, porque não Estão estão. quase que a ser esmagadas, não é? Entre o Exatamente. passado e o futuro. Exatamente, como se estivessem a ser esmagadas, tanto pelo peso do passado, como pelo medo do futuro. E muitas vezes é isso que acaba por acontecer. Portanto, quando nós estamos nessas situações de avaliação, de teste, geralmente, o que é que pode facilitar uma redução da ansiedade? Ou seja, quando nós estamos a sentir essa ansiedade mais intensa e estamos preocupados, por exemplo, com aquilo que nós não controlamos, não é? Como, por exemplo, eu estar preocupado com o que é que o outro pensa quando eu estou a falar. Se eu estiver muito preocupado com isso, se calhar eu vou piorar a minha comunicação ou vou piorar, se calhar, o meu funcionamento, não é? Qual é, talvez, uma dica das mais importantes, se calhar, que podes dar aos nossos seguidores para eles poderem acalmar um bocadinho as interpretações que levam à alteração emocional para ficarem ansiosos? Essa questão é muito interessante e muito importante, porque nós temos que ter sempre presente esta ideia de não é o que acontece que nos faz sentir bem ou mal, é o que nós interpretamos, porque nós interpretamos sempre muitas coisas. É sempre a nossa interpretação que nos faz sentir ansiedade, ou que nos faz sentir medo, ou nervosismo, é o que nós estamos a interpretar de uma determinada coisa. E, portanto, nós temos sempre que parar para pensar o que é que está na minha zona de poder e o que é que não está na minha zona de poder. Por exemplo, em relação à questão do teste. Ok, eu tenho um evento, vou ter um teste. O que é que eu posso fazer no aqui e agora em relação a isso? E responsabilizar-me por fazer aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu sinto que não posso fazer, aquilo que não está nas minhas mãos. Eu devo deixar que o tempo, não é? Que a situação em si se desenvolva para que aquilo se resolva naturalmente. Mas, acima de tudo, parar para pensar o que é que está a acontecer, o que é que eu estou a sentir e o que é que eu posso fazer em relação a isto. Às vezes até digo às pessoas para fazer uma espécie de uma tabela, sempre nesta ideia de o que é que está a acontecer, o que é que eu estou a interpretar, o que é que estou a sentir e o que é que posso fazer em relação a isto. Um foco na situação. O que estás a dizer é que, geralmente, quando nós estamos a fazer esse exercício, por exemplo, escrevendo dessa forma, o pilar que une a redução dos sintomas ou a forma como podemos gerir melhor esta ansiedade é, por exemplo, através do aumento da consciência. Porque ao fazer esse registro, estás a aumentar a consciência. Exatamente. Porque por vezes é tão automático, os pensamentos intrusivos surgem de uma forma tão automática e tão repentina que nós nem nos conseguimos aperceber daquilo que está a acontecer. E quando paramos para pensar em nós e pensar no que estamos a sentir, e acima de tudo, quando paramos para escrever, por exemplo, isso acaba por nos ajudar imenso, porque nós organizamos as nossas ideias, nós efetivamente estamos a trazer mais razão e a tirar um bocado de emoção a tudo aquilo que está a acontecer. Ou seja, quando nós estamos perante a ansiedade, as nossas emoções estão muito desorganizadas. Ansiedade patológica, estão muito desorganizadas. Ou seja, acabamos por estar a tirar a emoção de uma forma saudável, que exatamente. É para pô-la mais funcional, não exatamente, é? Nós vamos reduzir a emoção, toda a emoção negativa associada àquela situação e vamos aumentar a consciência sobre a situação. E a escrita, sem dúvida, que ajuda muito nisso, porque nós, para escrever, temos que pensar, temos que trazer algum raciocínio lógico e isso acaba por reduzir aquelas emoções negativas que estão à nossa volta. Portanto, é sempre bom nós escrevermos nos momentos em que estamos, de alguma maneira, a sentir-nos mais desorganizados. Vou confirmar só aqui a resposta ao Sabi, que está a perguntar se esta live vai ficar gravada. Sim, esta live vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ser depois colocada no YouTube, para quem não tiver Instagram e queira partilhar depois com a vossa rede. E por isso agradeço se depois também realmente partilharem, porque ao fim e ao cabo queremos dar este contributo. Não é? E portanto, quando nós estamos a escrever e estamos a aumentar a consciência sobre a realidade que se passa com a pessoa, ela ao fazer essa escrita, obviamente tem que interpretar melhor os contextos onde está inserida e se calhar aumentando a consciência ela vai poder avaliar se a resposta emocional que ela está a ter é exagerada ou não para a situação que tem.
Exatamente, sim. Ou seja, é mesmo como eu estava a dizer há pouco, e às vezes até envio uma tabela deste género a clientes. Se nós pensarmos desta forma, como eu estava a dizer, o que é que está a acontecer, o que é que eu Uhum. estou a sentir, o que é que eu estou a interpretar disto e o que é que eu posso fazer em relação a isto. Nós começamos a perceber realmente, primeiro, o que é que estamos a sentir, se faz ou não sentido, Uhum. estarmos a viver tudo Certo. aquilo, o que é que nós estamos a interpretar, porque às vezes também nem sequer temos Uhum. consciência do que estamos a interpretar e convém pensar sobre, e depois, Uhum. efetivamente, o que é que podemos fazer em relação a tudo aquilo, ou seja, um foco na solução, porque também o que acontece é que acabamos por andar tão à volta do problema que esquecemos de pensar sobre a solução, não é? Portanto, há pouco, quando estávamos a falar dos testes ou dos ursos, estamos a falar, obviamente, de um processo adaptativo. Portanto, a ansiedade tem que ser aceite como algo que nos leva a sobreviver e a conseguirmos adaptar às circunstâncias da nossa vida. Por isso, ela tem esta função protetora. E se calhar, quando eu começo a ter uma resposta emocional que é exagerada para a realidade que existe, e se isso se tornar, por exemplo, repetitivo ou de uma forma consistentemente repetitiva, ou seja, Uhum. se eu fico rígido com esses sintomas, se calhar é melhor dizer assim, se eu fico rígido com os sintomas, nós provavelmente começamos a deixar o terreno da ansiedade normal e saudável e começamos a entrar numa derrapagem para um território que não é lá muito bom, não é? Exatamente. Aliás, o que distingue a ansiedade saudável da ansiedade patológica é exatamente isso: é a intensidade e a frequência dos sintomas. Ou seja, com que frequência é que os sintomas surgem, quantas vezes é que esses sintomas surgem, os sintomas ansiosos, e com que Uhum, intensidade, ou seja, com que força é que esses sintomas surgem. Se esses sintomas surgirem efetivamente poucas vezes e só mesmo associado a um evento específico que nós identificamos, essa é a ansiedade normativa, a ansiedade saudável. Se esses eventos, se essa ansiedade e esses sintomas surgirem de uma forma muito intensa e de uma forma muito frequente, de maneira que até condicionam a nossa vida, o nosso dia a dia, uhum, aí entramos no território da ansiedade patológica, ou seja, a maneira das pessoas identificarem-se, o caso delas, as pessoas uhum, que me estão a ouvir, a forma de identificarem-se, o caso delas é uma ansiedade normativa ou uma ansiedade patológica, é pararem um uhum, bocadinho para pensar com que frequência é que os sintomas me aparecem, que sintomas é que são, com que frequência uhum. aparecem e qual é que é a intensidade. Eles condicionam a minha vida ou não? Uma coisa que estás a dizer que é importante, se calhar, trazer aqui à consciência é que, se calhar, aquilo que é uma ansiedade normal para mim, se calhar é diferente de uma ansiedade normal para ti, não é? E, portanto, nós temos Exatamente. formas diferentes de lidar com as mesmas circunstâncias. Ou seja, nós não conseguimos ter aqui uma forma de medir a ansiedade para podermos quase que ver quem é que é melhor ou pior a lidar com a ansiedade. Ou como é que nós podemos ajudar as pessoas a perceber que a ansiedade não é assim tão objetiva como se possa pensar. Só porque alguém consegue estar num campeonato mundial e se calhar eu só consigo num campeonato regional, será que eu sou pior na minha capacidade de resposta? Ou isso tem a ver com as diferenças entre nós? Exatamente. Também há muito esse caso, essa situação, não é? Porque muitas vezes também nos chegam à consulta porque nos dizem, eu tenho alguns amigos que sofrem de ansiedade e eu acho que também. Ou seja, às vezes nós acabamos por nos Uhum, querer encaixar na caixinha das outras pessoas. E cada caso é único. Por isso é que eu estava a dizer, cada pessoa que nos está a ouvir deve parar para pensar sobre si. Ou seja, sobre o seu dia a uhum, dia e sobre o impacto que os sintomas têm na sua vida, que é uma vida única uhum, porque eu posso gerir melhor a ansiedade do que outra pessoa que qualquer, incluindo eu posso ter uma irmã e eu gerir bem a minha ansiedade e tê-la num nível adaptativo e funcional e uma irmã não a ter e, portanto, não a saber gerir também. Eu não me posso medir pela fita da outra pessoa, não é? Eu não posso querer encaixar na caixinha da outra pessoa. Ou seja, isto leva-nos para um ponto muito importante, que é, se calhar, quando nós começamos a desenvolver ansiedade, isto tem a ver muito mais com a nossa capacidade de ter noção das nossas características, daquilo que muitas vezes ambicionamos e se as competências que nós temos encaixam naquilo que nós dizemos que queremos. Porque há situações que nós até poderemos dizer que queremos, e se calhar muita gente punha a cruzinha a concordar que tem ambições muito grandes de certas Uhum. realidades,
mas depois o problema é o processo para lá chegar. E o processo para nós conseguirmos corresponder a certas realidades tem que ser suportado com as nossas características. E Exatamente. se eu não me conheço o suficiente, eu vou comprar a ansiedade patológica. Exatamente. Eu tenho que parar para pensar em mim, nas minhas características, no meu dia a dia, nos meus sintomas, porque nem toda a gente tem os mesmos sintomas associados à ansiedade. Mesmo quadros de ansiedade patológica, cada quadro é único. Portanto, aquilo que são os meus sintomas podem não ser os sintomas de outra pessoa. Eu devo parar para pensar sobre mim. E acho que esse é um dos principais desafios hoje em dia, sabes? Eu sinto que as pessoas acabam por parar para pouco tempo para pensar nelas e até para escrever sobre elas. Aliás, uma questão muito simples. Quando nós perguntamos a alguém quais são os seus principais defeitos, a pessoa até acaba por conseguir enumerar. Mas se perguntarmos qualidades e competências, sente-se As alguma virtudes, dificuldade. Exatamente, não é? é verdade. Aliás, nós quase que pomos uma lupa muito maior para aquilo que são os nossos problemas e os nossos defeitos e temos realmente dificuldade em ver, não só em ver, mas se calhar, apesar de vermos, há pessoas, ou se calhar muita gente, a dificuldade em apreciar aquilo que muitas vezes já conquistou, ou aquilo que Exatamente, sim. é quase que uma desvalorização porque já faz parte da vida e o que não tem é quase que o que preenche ou o que falta para ficar bem ou feliz, não é? E quando nós Exatamente. realmente vemos que o nosso equilíbrio é obtido com aquilo que ainda nós não temos, nós estamos a pôr a jeito de ficar sempre carentes ou em déficit. E essa forma de funcionar em déficit na relação com o mundo, ou porque ainda não temos o trabalho que queremos, ou porque ainda não acabamos o curso, ou porque ainda não fizemos a disciplina, ou porque ainda não temos o namorado ou a namorada que estávamos à procura, ou porque não encontramos ainda o que estávamos a ambicionar na nossa vida. E se eu vivo em função do que eu ainda não tenho, e se o meu pilar emocional, em termos de equilíbrio e de consciência, é muito esse terreno, eu vou estar quase sempre num território de vulnerabilidade à psicopatologia, ou pelo menos à vulnerabilidade emocional, que depois me põe a jeito de ter mais problemas também. Por isso é que esse registro, quando a pessoa faz o registro escrito, não Sim, é? quando pensa sobre elas. Quando pensa sobre elas e faz esse registro com essa análise quase que decomposta em várias partes, isto faz, por exemplo, perceber que se calhar há ansiedades que têm a ver com contextos que se calhar é melhor ter paz do que ter razão. Ou, Exatamente. ou em guerras que se calhar é melhor não entrarmos. Ou se calhar em ambições que se calhar não fazem parte do nosso perfil, porque se calhar uns funcionam bem no armazém, outros funcionam bem na frente de loja, uns funcionam bem no campeonato Sim, internacional e outros no campeonato e nós nacional. às vezes anulamos as nossas conquistas do passado. E a propósito desta questão da ansiedade, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o amanhã e às vezes cabe-nos a nós também fazê-las pensar sobre o ontem, ou seja, sobre as coisas que já superaram e onde conseguiram chegar. Ou seja, para fazer com que elas não tenham medo daquilo que vem amanhã, porque eu sei aquilo que eu já consegui alcançar. Portanto, quando eu penso sobre o que eu alcancei, sobre as minhas conquistas, sobre as minhas qualidades, sobre as minhas competências, eu sinto-me mais preparado para o meu amanhã. E às vezes o que acontece é que eu estou tão preocupado com aquilo que vem amanhã, será que vou ter trabalho, será que não vou, será que vou alcançar os meus objetivos ou não, que esqueço-me de tudo aquilo que já está para trás, portanto, tudo aquilo que eu já alcancei, não é? E se calhar nós ficamos sempre mais seguros e conseguimos lidar muito melhor com as adversidades ou com as fases de stress, porque o stress pode despoltar depois a ansiedade. As fases de stress, se calhar, são mais fáceis de lidar quando nós conseguimos apreciar o que já conquistamos muitas vezes no caminho da nossa vida. Porque todos nós, quando conseguimos, e nós vemos isso no nosso trabalho enquanto psicólogos, quando começamos a analisar, de facto, as trajetórias de vida das pessoas, por muitos problemas e por muitas adversidades que possam ter vivido, as pessoas foram superando e foram mostrando qualidades e competências que se calhar estavam a desvalorizar até ao momento em que nós trouxemos à consciência. E essa ferramenta de nós usarmos a consciência para fortalecer a nossa capacidade de valorizar as conquistas já obtidas, dá-nos se calhar a inspiração ou a força para suportar melhor os processos que nos leva a lidar com as adversidades futuras. Exatamente, sim, sim. Aliás, quando eu penso, como estávamos a dizer há pouco, quando eu penso em tudo que eu já consegui,
muito mais facilmente eu vou perceber que o que aí vem, ou seja, o amanhã, também vai ser superado por mim e que eu vou ter pelo menos ferramentas e competência para dar a volta à situação. Aliás, ainda hoje numa sessão, é uma das coisas que acabo por fazer, e até quando eu criei a imagem que representava a minha marca, eu criei um bonequinho, que depois as pessoas até vão ver na minha página, que tem dois lados. E na altura, Tem que a ir lá ver os lógica. dois lados. Dois lados, tem sim as duas mãos e tem, acho que é uma bolinha em cada uma das mãos. E a lógica é, nós somos constituídos sempre por estes dois lados. E em tudo devemos pensar assim. E se no lado nós temos os É o problemas. yin e o yang, não é? Quase aquela Exatamente. mágica japonesa lá. Exatamente. E se de um Oriental. lado nós temos os problemas, no outro lado nós temos as soluções. E às vezes eu faço este exercício com algumas pessoas que acompanho, de quando estão preocupadas com alguma coisa, a lógica é com o que é que eu estou preocupado, portanto, pôr aqui o problema, pôr numa mão o problema e na outra mão o que é que eu posso fazer em relação a isto. Portanto, a Uhum. lógica é equilibrar, que é para cada problema há pelo menos uma solução. E se nós fizermos esta dinâmica, qual é que é o problema, o que é que está em causa, o que é que me está a preocupar, o que é que eu posso fazer em Uhum. relação a isto. Muitas vezes, nos casos de ansiedade, nem sequer há propriamente um problema, porque eu ainda não sei o que é que aí Exato. vem. E quando tentamos fazer isto, percebemos, ok, não há conteúdo, porque não existe amanhã ainda. Exatamente. E como eu dizia, uma fase que eu sempre gostei muito e quem nos segue gosta muito, quer dizer, partilho já esta fase já há algumas vezes, que é a fase do pico. Que é o pior que nos pode acontecer é morrer e, ao que parece, como ainda não chegou a minha hora, eu vou comer porque estou com fome. Portanto, Exatamente. quando nós conseguimos viver a vida um pouco com esse maior foco de consciência no aqui e no agora, em que eu aprecio o que já foi, porque já foi e é o que é, e portanto, eu não consigo mudar, mas já não faz parte do presente, e o que vai ser ainda não aconteceu. E, portanto, por muito que eu possa ter receio do futuro e crie os medos são sempre construções de significado na nossa cabeça, e, portanto, os medos têm que ser geridos em função daquilo que é a minha vida no presente. E se sou eu a conseguir controlar os medos, nós funcionamos com uma ansiedade saudável que nos põe no limite a querer sobreviver, porque põe-nos funcionais, e eu consigo controlar essa ansiedade para que ela não fique patológica. Agora, Exatamente. se eu tiro sumo à vida no presente e não quero saborear o que eu posso comer hoje, porque sei lá, Amanhã. amanhã pode não ter, não é? E se eu permito que o futuro tire-me prazer do momento, a vida vai ter sempre situações que nós nunca vamos controlar. E por isso, se eu vivo em função desse medo, nós estamos a comprar essa ansiedade. Não é? Aliás, a lógica é precisamente ao contrário, que é, como eu não sei se amanhã vou poder fazer isto, Uhum. então eu quero fazer muito isto hoje, não é? Portanto, quero fazer muito isto Exatamente. agora, eu quero fazer isto agora, não é? Ainda há... Aliás, esse é o princípio carpe diem, o princípio Sim, memento mori, que se usava precisamente para aproveita o dia, porque podes não tê-lo amanhã. Isto não exatamente. é para trazer à consciência o sentido de irresponsabilidade da pessoa fazer tudo o que lhe apeteça e fazer montes de asneiras, porque, felizmente, a maior parte das pessoas consegue chegar ao dia seguinte e depois há o arrependimento de Pois temos que compensar. e, portanto, é a consciência de que é preciso haver uma entrega ao presente, porque a vida acontece no aqui e no agora. Quanto mais nós conseguimos viver no aqui e no agora, mais eu entendo o meu passado, porque ele não faz tanta sombra no presente, e mais eu consigo aceitar que o futuro venha o que vier e haja o que houver. Eu, se calhar, agora vou saborear o meu gingerel com a minha. Exatamente. A lógica é, na dúvida, eu preciso de aproveitar e de fazer isto e de ter tudo isto, de viver tudo isto agora. Porque a única coisa que eu Claro, tenho garantido é o momento presente. Não tenho garantido mais exatamente. nada. E, portanto, preciso de aproveitar agora este momento que estou a viver, ao invés de me focar se amanhã também o vou ter ou não. Não é? Temos aqui uma pergunta do Marcos, do explicador Marcos, salvo que penso que deve ser isso, não é? O álcool potencializa os efeitos dos remédios para a ansiedade? A questão do potencializar é dúbia, não é? Portanto,
A verdade é Uhum. que quem toma medicação, tanto para a ansiedade como a depressão, etc., ou seja, medicação a nível de foro psicológico, efetivamente não deve consumir álcool, nem outros Uhum. componentes desse género, porque efetivamente pode interferir nos Claro. efeitos da medicação. Agora, se vai potenciar ou não, depende da medicação, depende da quantidade de álcool. O melhor é não potenciar, porque depois até Exatamente. pode interferir e depois a pessoa depois fica numa bagunça ainda pior do que aquela que estava e depois vai achar que foi mais uma vez um erro dela e o Exatamente. ideal é realmente cumprir as orientações que geralmente os médicos e os psiquiatras dão. Felizmente que nós, quando temos dúvidas desta natureza na nossa prática clínica, enquanto psicólogos, pedimos sempre o trabalho de equipa com os Claro. psiquiatras e, graças a esse trabalho de visão multidisciplinar, conseguimos, de facto, abraçar melhor a pessoa, por forma que se retire a doença e a pessoa realmente consiga ficar mais igual a ela própria a gerir os seus problemas. Isso é muito comum também. Uma pergunta que fazem muito Uhum. sobre a ansiedade é a questão do café. Portanto, o consumo do café. Temos que perceber qual a quantidade de café de que estamos a Uhum. falar, que influência que aquele café tem naquela pessoa, ou Não seja, é café. Não é café. ou seja, nós não podemos dizer diretamente quem sofre de ansiedade patológica não pode beber café. Depende. Uhum. Depende dos efeitos que o café tem na pessoa, depende da quantidade de Claro. café, depende de muita coisa. Efetivamente, se for um café, por exemplo, a meio da manhã, um café normal, à partida isso não terá muita influência na pessoa. Mas E outra depende. coisa é pelo gosto do café, porque ela pode, por exemplo, querer beber o café para se manter acordada porque dormiu pouco. E o dormir pouco está associado a mais ansiedade no dia seguinte. Portanto, se calhar é Exatamente. melhor dormir mais em vez de estar preocupada com Com o detalhes café. sintomáticos, não é? Exatamente. Temos aqui um comentário da Isabel que fala de que mas uma criança não consegue usar tão fácil estas ferramentas, claro. Mas isto porquê? Porque as crianças crescem num contexto com pessoas. Sim. E se calhar essa é uma parte que importa trazer à consciência de que a criança molda-se ao mundo que tem. Por isso, compete a mais quem para ajudar a gerir a ansiedade. Exatamente. A questão das crianças quer dizer que é muito interessante o trabalho que se faz com crianças, porque as crianças efetivamente não conseguem pôr em prática estas ferramentas, como é o caso da Uhum. escrita terapêutica, etc. Mas as crianças têm uma coisa incrível que é a parte da imaginação e da criatividade muito mais leve do que a dos adultos. E, portanto, trabalhar com crianças as questões da ansiedade é muito interessante e há efetivamente resultados muito positivos, porque a ansiedade, na verdade, funciona com base nos nossos medos e na nossa imaginação. Considerando que as Uhum. crianças têm uma imaginação muito fértil, é possível nós trabalharmos na criança de maneira a que ela comece a imaginar coisas muito mais positivas do que coisas muito mais negativas. E, por exemplo, uma das ferramentas, dos modelos de intervenção que utilizo, o Uhum. EMDR, que depois as pessoas podem explorar, o EMDR Uhum. é muito utilizado em crianças e tem efeitos muito positivos. Portanto, a propósito da pergunta que estavam a fazer, efetivamente não são as mesmas ferramentas que os adultos, mas há ferramentas muito Muito úteis. obrigado, Sr. Doutora, por esse esclarecimento junto dos mais jovens, porque realmente esses mais jovens vão ficar adultos no futuro e, portanto, quem sabe gerir a ansiedade de pequenino, torce o pepino e fica um adulto a gerir muito melhor a ansiedade. Exatamente. Temos Exatamente. aqui ainda mais uma pergunta, que é grandes influenciadores do Marcos, grandes influenciadores sofrem com ansiedade e depressão, quais são os efeitos visíveis? Uhum. Eh, Eu deduzo que esteja a referir-se à questão da internet, portanto, influenciadores, deduzo que seja em relação Sim, a influencers, portanto, em relação à penso, internet. penso que sim, não é? Foi isso Uhum. que interpretaste ou eu estou a Pois sim, navegar mais a isso? também foi por aí, não, exato. Se não, estamos a navegar na maionese. Ok. Eu acredito que sim, as redes sociais cada vez mais provocam alguma pressão, alguma tensão pela competitividade que existe e todas essas questões, e na verdade isso tem bastantes efeitos. Portanto, esta questão dos números, do impacto, do alcance, das redes, tudo isso tem muito impacto nas pessoas que estão Eu por cá. posso partilhar contigo e com as pessoas um pouco este projeto que eu comecei online, comecei em janeiro de 2021. E foi algo que teve a ver com a pandemia, teve a ver com a necessidade que senti pela procura da prática clínica, quer presencial, quer online, para poder responder de forma mais abrangente a várias necessidades que estávamos a sentir no nosso exercício profissional.
E ao falar com a agência de marketing para começar de marketing digital, para perceber um bocadinho como é que funciona este mundo, de facto, é um mundo muito volátil, é um mundo muito vulnerável e é um mundo de muita preocupação com a imagem, com o que os outros pensam. E, felizmente, estando numa área como a que estou, não é? E esta área da psicologia é uma área que nos ensina muito, não só porque temos a ciência do nosso lado, mas vemos muitas experiências de vida de pessoas à nossa frente. Muito do que é a ansiedade tem a ver com expectativas que não estão dependentes de nós. E, portanto, eu se crio expectativas do que eu não controlo, obviamente compro sempre a ansiedade e ao ponto dela ficar clinicamente significativa, o que vou, obviamente, desgastar o meu equilíbrio à medida que me vou expondo, por exemplo, como influenciador nestas áreas do desenvolvimento pessoal. E, obviamente, a ansiedade vai-se desgastando de uma forma crónica ao longo do tempo e chega a uma altura e eu não aguento mais esse desgaste e entro em depressão. E é por isso que a ansiedade é um sinal pródromo, é um sinal de aviso de que se nós não mudamos o rumo, ou a maneira de pensar, ou a maneira de olhar para as coisas, de facto, a seguir podemos estar ao risco de comprar uma depressão, não é? E, portanto, quando percebendo estas dinâmicas, vendo alguns influencers que, de facto, procuram ajuda nas nossas áreas para lidar com as ansiedades e com as depressões, vendo casos clínicos muito graves a nível mundial, em alguma investigação sistemática que tem sido feita nestas áreas, nós vemos, de facto, que viver muito em função do que não se controla, criar expectativas do que não dá para gerir e esperar que o mundo corresponda àquilo que nós habitualmente damos, nós vamos ficar sempre desapontados. E para não ficar desapontados, se eu não esperar, tudo que vem acima de zero é lucro. E, portanto, estou sempre a ganhar alguma coisa. Portanto, fico muito grato por termos as nossas audiências. Elas vão crescendo ao longo do tempo e, portanto, fico grato por cada pessoa que aparece a ver as nossas lives. Mas se aparecem seguidores, se diminuem seguidores, e muitas vezes há competições e guerras, etc. Sim. É para lá que eu durmo melhor, porque eu não faço isto em função do que é que os outros vão pensar, se gostam mais de mim ou se gostam menos de mim. É uma forma de servir a comunidade, uma forma de acrescentarmos valor às pessoas. E o foco que os influenciadores devem ter tem que ser esse, tem que ser uma preocupação com o que é que o mundo e os outros vão ganhar com eles, no sentido de trazer um benefício para que as pessoas fiquem, neste caso, mais inteiras, mais iguais a elas próprias, mais seguras de si mesmas, que tenham mais consciência das suas características e que possam, de facto, tomar decisões que encaixem melhor no rumo que tem a ver com a maneira delas serem. Exatamente. Aliás, Só isto, nada mais assim. na verdade, a lógica das redes sociais é ser um entretenimento. Quando deixa de o ser, já está tudo errado. E, portanto, quando passa a ser uma prisão ou quando passa a ser um disparador para a ansiedade ou o que quer que seja, quer dizer que já está tudo errado. E, portanto, eu acho que a lógica das redes sociais, mesmo que seja... Mal era, reparaste que era nós o dia todo a trabalhar em prática de consultas, empresas, todos a reclamarem, a dizerem mal da vida, tudo aflito, e nós ali a levar com todo aquele sofrimento agudo que ouvimos todos os dias. Chegávamos ao final do dia, o que é que vais fazer? Vou para ali para um momento de masoquismo, ficar ali... A lógica é isto ser, as redes sociais serem entretenimento e partilha. E não propriamente uma prisão. E, portanto, eu acho que quem está por cá, mesmo que seja a nível profissional, deve ver desta forma, de uma forma leve, de uma forma, de uma maneira de partilhar, de conhecer outras pessoas, muito mais do que algo demasiado sério e que nos faça mal. Portanto, acho que em relação às redes sociais é isso que se pode dizer. Só um parênteses, aposto de Isabel, realmente ela partilha aqui connosco que também tem uma luta diária para nós pais lidar com as ansiedades dos filhos, mas nós pais também temos que ver muito as nossas próprias características enquanto adultos para que se os nossos assuntos e os nossos temas de conversa, se a exposição às redes sociais, se a televisão está sempre nos telejornais e nas guerras e nos Covids e nos problemas todos que o mundo tem, porque nós respiramos muito a frequência do mundo onde estamos. E, portanto, se eu estou rodeado de mundos que estão sempre em ambientes mais pessimistas, negativos,
nós, apesar de tudo, vamos conviver com essa realidade. Claro. E isso pode-nos pôr a jeito de ficarmos todos tendencialmente pessimistas. Os filhos Ou absorvem ansiosos. muito, os filhos absorvem muito e, portanto, acabam por fazer espelho daquilo que acontece com os pais. E, claro, por vezes os pais efetivamente estão muito preocupados com a ansiedade dos filhos, sem antes terem pensado que se calhar é neles que também que reside a ansiedade. E, portanto, eu não devo levar o meu filho para cuidar da ansiedade dele sem antes parar para pensar: será que eu próprio estou a passar por uma situação de ansiedade patológica e será que eu próprio preciso de ajuda antes de Claro. querer ajudar o meu filho? Por exemplo, se estiverem todos a dormir mal e estão todos cansados, o sistema familiar reclama todos sempre mais um com o outro e começamos todos, se calhar, a criar conflitos uns com os outros. Depois vamos para o trabalho ou para as escolas e levamos essa tensão. Portanto, isto realmente tem que ser analisado e se as coisas não fluírem de uma forma saudável, porque tudo que são crises, felizmente, a nossa natureza tende para o equilíbrio. Portanto, não é porque estamos em crise que já é logo um problema de saúde mental. A vida traz problemas constantes de transições, de conflitos, de lutos, perdas, déficits. E esses momentos são sempre temporários. E é o quanto nós aguentamos ou não esse sofrimento para ir fluindo que nos faz, obviamente, ultrapassar a situação. Se ficar muito rígido, e se, por exemplo, durar mais do que 15 dias ou um mês, e há uma rigidez e um sofrimento agudo que não flexibiliza, nós aí realmente estamos num terreno que já começa a entrar dentro da patologia e depois é uma questão de procurar a doutora Rita, por exemplo, procurarem ajuda por esse sentido. Temos aqui uma pergunta. Os psicólogos também sofrem com este tipo de problemas? É uma pergunta muito interessante e sim, os psicólogos também, quando necessário, vão ao psicólogo e fazem Não, nós sempre temos problemas, isto vai sempre até ao final da vida sem Exato. problemas. Toda a Esta gente boa formava em disposição faz psicologia. parte. Toda a gente se formava em psicologia, da mesma maneira. Brincadeira, não é verdade, não é brincadeira. Da mesma maneira que os médicos também ficam doentes, não é? Portanto, os Claro. psicólogos também, efetivamente, podem passar por este tipo de situações e os psicólogos vão ao psicólogo. Efetivamente, Claro. nem todos precisam, e isso é um bom sinal, mas A quando maior necessário parte vão. funcionais, não é? Agora, é como nós, eu não tenho problema nenhum nas fases de stress, de tensão, de pressão, sei lá, em termos de estudos, em termos de trabalho, sei lá, quando comecei a trabalhar internacionalmente, os contratos e a pressão de que, por exemplo, eu trabalho em termos de consultoria clínica internacionalmente e uma das coisas uma das cláusulas do contrato desde 2010 é que a cada 3 meses é prestar provas de Golden Standards e que se variar 2 pontos uma pessoa é despedida. E portanto, essa pressão, essa alta pressão, mas é assim, a partir do momento que nos habituamos e se calhar condiz e encaixa com a minha maneira de ser, adaptei-me e é funcional. E se calhar eu fico grato por essa pressão, porque isso melhora competências, isso põe-me mais atento aos detalhes. Se calhar outras pessoas nas mesmas situações já não funcionam. Por exemplo, eu lembro-me, por exemplo, de trabalhar em áreas das prisões, quando supervisionei estágios, são áreas que já não gostei tanto, já não condizia muito comigo e acho que se calhar não era ali a minha praia. E o facto de eu ouvir isso, não é? Ouvir essa consciência interna, faz com que eu pudesse tomar decisões de não querer manter um esforço no território que me causava mais ansiedade. E essa ansiedade foi muito útil e proveitosa para eu descobrir que não era para ali. Ou seja, isto no sentido de trazer aqui à consciência de muitas pessoas que se calhar as falhas e aquilo que não corre bem na nossa vida também nos orienta à vida. É precisamente na falha que há a evolução e no erro, não é? Exatamente, não é? E, portanto, podemos contar sempre as nossas histórias da nossa vida pela trajetória bem-sucedida, que geralmente é aquilo que as pessoas contam e o lado bom, mas podemos contar a desgraça toda do que foi a nossa vida pelo lado mau, não é? Exatamente. E por causa de tudo que correu mal, escolhemos o que foi o lado, que depois é que vimos que foi o lado bom, não é? É a questão da resiliência. A propósito da pergunta também, de se os psicólogos também sofrem de ansiedade, etc., é importante dizermos que há determinados modelos de intervenção terapêutica, há pouco falamos do EMDR e há um exemplo, em que nós, para sermos formados nesses modelos de intervenção, nós temos que ser submetidos a sessões, ou seja, nós temos que estar do lado do terapeuta e depois do lado do cliente. Eu, por exemplo, quando me formei em alguns dos modelos de intervenção que utilizo, eu estive do lado do cliente e tive uma colega a fazer a própria sessão para nós também sabermos
o que é que sente, pensa. É tão bom ver as nossas figuras tristes, não é? Exatamente, também é muito bom. Mas muitos modelos nós temos que passar por sessões para Verdade. conseguir ter a formação neles. E são esses modelos, precisamente, são cientificamente sustentados, que importa que as pessoas percebam, porque ter informação é poder para fazerem melhores escolhas na vossa vida. E, portanto, uma coisa é nós procurarmos ajuda porque, por exemplo, alguém comunica bem e é um bom comunicador, mas isso não chega. Porque não é pelo facto de sabermos comunicar bem que faz de nós bons profissionais. E eu tenho que servir, acima de tudo, as pessoas pelo lado da competência científica e não da opinião ou só da experiência. Isso são apenas duas variáveis que não chegam para fazer bem um trabalho na área da psicologia, não é? E por isso é que estes modelos não são formações geralmente curtas, são formações que demoram anos, muitas vezes, a formar, não é? Exatamente. Em que passamos por elas, como estava a dizer, por E que passamos por ela, exatamente. No meu caso, eu fiz a formação com o Scott Stewart, que era um colega americano, e ao longo de vários anos eu mandava os vídeos das gravações com os pacientes que autorizavam essa filmagem, tinha que traduzir do português para inglês, para pôr legendas, não é? E depois ele brincava, trazia à consciência as falhas de todo esse processo, e por causa desse processo ter acontecido, que é embaraçoso no momento, mas hoje estou muito grato à experiência, que depois a seguir conseguimos fazer bem feito. E só assim é que vamos acrescentar valor às pessoas, é só assim que nós vamos servir o outro de forma que ele não precise de nós, porque se calhar é o melhor elogio que podemos receber como psicólogo. Sim. Fazemos de tudo, a lógica é sempre, fazemos de tudo para deixarmos de fazer falta. Porque às vezes há muito esta questão também. A lógica nunca é a pessoa ficar agarrada ou necessitar para sempre da terapia. A lógica é nós, terapeutas, fazemos de tudo para deixar de fazer falta. E, portanto, para a pessoa conseguir voar, depois de ter em si as ferramentas e a saber utilizá-las, voar e caminhar por ela. Já viste que é a própria situação, pelo menos a minha maneira de olhar para as coisas, se eu vou procurar ajuda e me ponho num momento frágil a pedir realmente aconselhamento de alguém que sabe o que faz para me ajudar com ferramentas científicas para isso. E eu depois fico na dependência dessa pessoa, ela está-me a ensinar que eu não sou inteiro sozinho. Exatamente. Ou seja, eu estou quase que numa posição de inferioridade e de dependência de alguém. Uma coisa é eu precisar temporariamente, outra coisa é eu estar a achar que para ficar bem tem que estar sempre com essa pessoa. E nunca é este o papel do psicólogo. Nunca. A lógica é a pessoa caminhar sozinha. Não somos gurus, não somos os salvadores de vidas das pessoas. Porque quando alguém entrega essa responsabilidade a nós, essa pessoa está-se a diminuir. E nós não queremos diminuir ninguém quando a pessoa está a querer encontrar-se. E, na verdade, cada pessoa que nos procura, portanto, cada pessoa que chega à terapia e cada pessoa que nos está a ouvir e a ver, tem dentro de si as soluções necessárias para dar a volta àquela situação. Na verdade, está muito perturbada pelo lixo emocional que foi acumulando ao longo do tempo. A terapia ajuda a tirar esse lixo emocional e a que a pessoa encontre dentro de si as soluções que já estavam lá. E, portanto, a pessoa não cria dependência pelo terapeuta, porque, na verdade, as soluções são dela, já estavam lá. Infelizmente, ela não estava a conseguir vê-las, porque estava perturbada pelo lixo emocional que foi acumulando ao longo do tempo, não é? Temos aqui a Liliana, um beijinho, Liliana, com uma partilha de algo que nós fazemos com as empresas, não é? Porque nós levamos muitas vezes a ciência comportamental às empresas para ajudar a ganhar mais com as mesmas pessoas. E diz aqui o comentário da Liliana, mensalmente, todas as empresas deveriam ter uma visita de um psicólogo, era bom para a equipa e provavelmente para o patrão, seriam todos mais felizes. Aliás, a evidência científica mostra isso, não é? Exatamente, sim. A produtividade, o facto de uma empresa contar com apoio a nível psicológico para os colaboradores, melhora, aumenta a produtividade, tem uma influência muito positiva. E, na verdade, é importante que cada colaborador sinta que a empresa se preocupa com o seu bem-estar, que aquele colaborador é relevante para a empresa. E o facto de realmente terem um psicólogo que consegue ter consultas lá, dar consultas lá, é muito importante para a pessoa vestir a camisola da empresa. Aliás, isso é aquilo que muitas vezes nas empresas nós fazemos o coaching individual ou coaching semanal, que depois pode estar disponível na empresa e os funcionários podem ir lá sempre, sei lá, despejar tudo o que se passa, porque ao abrigo do Código Ético e Deontológico nós nunca partilhamos nada com quem quer que seja,
não é? E, portanto, nunca deixa de haver aquele receio de que vai ser partilhado com o patrão ou com o chefe, etc. E, portanto, esse espaço realmente é um espaço protetor porque ajuda a ter, por exemplo, melhor performance, mais produtividade. E a propósito só das empresas, para terminar este assunto, um dado importante, este direto, exato. Um Não, dado importante. eu disse esta ideia, mas este direto também. A ideia também é muito boa. Que é um estudo da revista Lancet, feito pela Organização Mundial de Saúde, diz-nos que por cada euro investido pelas empresas, é geralmente recuperado 4 euros de produtividade pela empresa. Portanto, isto é a primeira vez que foi feito um estudo metódico e que consiga ser quantificado para que se possa dar ferramentas às empresas para que eles percebam a importância de cuidar dos riscos psicossociais e da saúde mental dentro das empresas. E claro que a ansiedade é um fator que aparece muito dentro das empresas, não é? E que está muito associado ao burnout, por exemplo, a baixas médicas e, portanto, nós precisamos de prevenir ao invés de andar sempre a tentar remediar, porque infelizmente ainda é muito essa a visão das empresas. Das empresas e não só, mas das empresas também, o remediar. E a lógica é muito mais prevenir, portanto, o que é que nós podemos fazer para que os nossos colaboradores estejam bem e que necessariamente isso tenha um impacto positivo na produtividade da empresa. Aqui o Roberto, ao levarmos mensalmente ao patrão para não destruir o que no fundo não é seu. Exatamente, não é? Aliás, nós muitas vezes quando fazemos, por exemplo, a avaliação e diagnóstico nas empresas, todos passam pelo processo de avaliação e diagnóstico. Ou seja, nós queremos que todas as pessoas, desde baixo acima e de cima a baixo na empresa, ninguém fica de fora. Porque nós precisamos ter realmente essa visão para fazer uma análise bem feita, não é? Temos ainda uma pergunta aqui, também da Liliana, que é quando é no teu local de trabalho que tens ansiedade a 100% e tens lá que continuar? Como lidar com isso? Acima de tudo, é importante pararmos para pensar quais são os disparadores, ou seja, é o local em si, são os colegas, são as tarefas, é o horário, ou seja, perceber em concreto o que é que está a causar esta ansiedade. O que é que podemos fazer em relação a isso? Portanto, o que é que eu posso fazer para condicionar e deixar de ter estes disparadores, ou pelo menos fazer com que eles não tenham este impacto tão negativo? E, se necessário, priorizem-se. Eu sei que é muito importante nós termos um trabalho e nós temos o nosso futuro, mas a verdade é que se eu me sinto desconfortável e se eu me sinto a ficar doente e se eu acredito que uma das principais causas é o meu local de trabalho, eu devo parar para pensar efetivamente o que é que está em causa e, se possível ou se necessário, pensar em mudar, efetivamente, não só a mim, mas também, por vezes, mudar o local de trabalho. Porque ainda existe muito esta questão à volta do trabalho. Nós temos algum medo de mudar de trabalho. Priorizem-se, porque a verdade é que existem muitos trabalhos, só não existe muita saúde mental, não é? Portanto... E também ganhar ferramentas para gerir, como dizíamos há pouco, a ansiedade, não é? Porque estamos num trabalho em que tudo é importante e tudo é uma preocupação permanente, nós de facto não estamos, por exemplo, a priorizar essas tarefas. E depois, a outra variável, que era o que dizíamos há pouco, a aceitação daquilo que não se controla. E, portanto, o que tiver que ser, será, e enquanto ainda não acontece, vamos indo de acordo com o que é possível ser feito. Exatamente. Eu digo muitas vezes às pessoas que a lógica é estar em casa a olhar pela janela, ou seja, estar em casa, estar no trabalho, ou estar a trabalhar, ter aquele trabalho, mas efetivamente isso não quer dizer que as pessoas não possam estar atentas ao que existe a nível do mercado de trabalho, portanto, que possibilidades é que existem, o que é que eu poderia fazer para melhorar o meu currículo, candidatar-se, as pessoas irem se candidatando, porque também acontece que muitas vezes as pessoas, quando já têm um trabalho, acabam por não se candidatar, nem sequer ir a entrevistas. E também isso não é adequado. Nós devemos ir a entrevistas e saber como é que está o mercado de trabalho na nossa área. Mas também, como dizes, temos que parar, mais uma vez, para pensar em nós e o que é que realmente nos está a incomodar no nosso trabalho e como gerir isso da melhor forma possível. E por vezes em terapia... Porque há sempre esses... Exato, porque são esses dois terrenos. Há um terreno que é intrapessoal, que é o que nós fazemos com os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, que pode aumentar a consciência para ganhar ferramentas, para gerir o que está ao nosso alcance e aceitar o que não está. E depois, então, esse outro lado de poder pensar em alternativas, mudanças, ou dentro do departamento, ou dentro da empresa, ou para outra empresa, etc. O tempo voou, Rita. Portanto, tivemos aqui espero que esta conversa que tivemos sobre a ansiedade
tenha ajudado cada um dos nossos seguidores Olha, a eu conseguir também, identificar. antes de terminarmos, eu vi que passou aí uma pergunta e também tinha ficado lá na caixinha de perguntas que eu fiz. As Ok, pessoas costumam perguntar habitualmente a questão da ligação entre a ansiedade e a depressão, ou depressão e ansiedade. certo. A ansiedade muitas vezes vem com amigas, vem de mão dada com algumas amigas. E frequentemente a depressão é uma dessas amigas, ou seja, é frequente casos de ansiedade também de serem casos de depressão. Portanto, haver uma junção das duas questões, de ansiedade e depressão. Porque muitas vezes Uhum. o facto de eu ter tanta preocupação e tanto excesso de futuro, de eu ter os sintomas ansiosos tão desregulados, faz com que eu me isole, faz com que eu sinta culpa, com que eu sinta tristeza, vergonha. E, portanto, a pouco e pouco, eu posso estar a viver Uma uma pergunta da situação Isabel. de ansiedade, exatamente. A pouco e Uhum. pouco eu posso estar a viver uma situação de ansiedade e começo a isolar-me, começo a sentir tristeza, culpa, etc. E começo também a desenvolver um quadro de depressão. Portanto, muitas vezes estão associadas as duas patologias. Nem sempre, mas às vezes ocorre de estarem associadas, sim. E, portanto, o que importa é que realmente a psicoterapia e a dedicação, nos casos em que realmente a intensidade é moderada ou grave, é preciso ter as duas em conjunto, porque nós não conseguimos estar a intervir de uma forma, em termos de psicoterapia, de forma eficaz, se os sintomas são graves e não há medicação. A medicação é um trabalho de equipa que se faz com os médicos psiquiatras, muitas vezes nestas áreas de intervenção. E se os sintomas são leves, por regra, nós não precisamos estar a recorrer à medicação. Até Exatamente. porque se a pessoa melhorar, ela sabendo que não está a tomar medicação, foi por ela, não é? Exatamente, sim. A lógica é essa. Sintomas leves não é dada à partida medicação, moderada ou grave tem que ser avaliada a situação, o caso, para ver se efetivamente é necessário a ajuda, o auxílio da medicação ou não. Sendo que a lógica, nos casos em que é moderado ou grave, a lógica será, à partida, psicoterapia e psiquiatria. Portanto, é muito difícil o acompanhamento ser só pela psiquiatria, porque a verdade é que a psiquiatria ajuda a pessoa a estabilizar, a medicação ajuda a pessoa a estabilizar, a estar Temos equilibrada, sintomático. exatamente, mas na verdade não trabalha as competências e as ferramentas necessárias para quando deixar de tomar a medicação, porque a verdade é que a lógica não é a pessoa ficar agarrada à medicação, é trabalhar ferramentas interessantes para depois poder deixar de fazer o desmame da Por isso é que o medicação. ideal é sempre um trabalho de equipa entre a Exatamente. psicologia e a Certo, psiquiatria. sim. Portanto, acho que conseguimos dar aqui um contributo para perceberem as fraquezas e as dores ligadas à ansiedade, não é? Percebemos que, identificando isto e percebendo que começam a descarrilar e a ficarem um pouco desorientados com alguma desta sintomatologia, devemos agir sobre esses sintomas, olhando, aumentando a consciência sobre o que está a acontecer e perceber o que é que está ao nosso alcance para fazer e para mudar, não é? Demos vários exemplos e formas inspiradoras, quase para perceberem como podem, de facto, potenciar a mudança. E espero que agora, depois desta live, estejam mais elucidados, que Que nos, consigam. que nos digam Diz, também diz. nos comentários quais são os principais sintomas, porque, como dissemos há pouco, cada caso é único e cada pessoa tem os seus sintomas, a nível físico e a nível emocional. O batimento cardíaco alterado, a questão da respiração desregulada, as dores de cabeça, vários sintomas que existem da ansiedade. Curiosidade, se isso acontecer com frequência, tipo dois ou três dias seguidos, não se esqueçam que se calhar vocês estão a ver séries a mais e estão a dormir pouco tempo. Também é importante Porque despistarmos a isso. ansiedade dispara se vocês andam, ou seja, se nós, o sono é um fator âncora para alimentar a ansiedade no dia seguinte. Portanto, se nós não dormimos o suficiente, não se esqueçam que não há saúde mental sem o respeito para uma neurobiologia funcional. O nosso corpo tem que estar são, ou pelo menos temos que o proteger com os comportamentos saudáveis, para que depois a cabeça funcione em condições. Da minha parte, foi um gosto ter-te no programa, Rita. Os nossos seguidores, é com gratidão que espero que tenham gostado e se não nos seguem, convido-vos a seguir-nos nos nossos canais. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, partilhem, se possível, e quem ainda não segue no YouTube, ela vai ficar depois também no meu canal do YouTube para poderem ver ou rever. Portanto, Exato. um abraço estoico e até para a semana.
Muito obrigada e até para a semana.